Estamos iniciando mais um vídeo, mais uma live na nossa leitura bíblica comentada e contamos com seu apoio de visualização, de comentário e principalmente das orações para que este trabalho progrida, para que nós possamos estar assim fazendo algo que venha agradar ao Senhor. Está passando um carro aqui a todo vapor, um carro particular, não é nem de propaganda, tocando uma música nessa altura. Mas estaremos lendo hoje a Epístola Universal de Judas. Judas era meio-irmão de Jesus. Lá em João 13:55 nós vemos quando eles falam, nós não estão aqui os seus irmãos, Simão, José, Tiago e Judas. Simão e José nós não vemos muito destaque dele, mas Tiago e Judas escrevem epístolas universais. Capítulo único, versículo 1. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Ele já diz aqui que ele é irmão de Tiago. A irmã Anísia já está aqui. Bem-vinda à paz do Senhor. A paz do Senhor para todos, né? Aos chamados, santificados em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Então, nós somos chamados. Mark Lemos também está assistindo. Nós somos chamados. O chamamento maior que tem é Mateus 11:28, quando Jesus fala: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Manuel Chamorro, bem-vindo em nome de Jesus. Então, Jesus ele chama a humanidade, mas a humanidade vai a ele se achar que deve ir. É uma iniciativa própria nossa. Nós que escolhemos, porque Deus já nos escolheu a todos, Ele escolheu toda a humanidade. Ele deu Jesus, a morrer na cruz do Calvário em favor de todos nós. Agora, quem aceita esse sacrifício, quem, conforme diz Romanos 10:9, a saber, se com a tua boca confessares a Jesus Cristo como Senhor e com o coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvos. Agora, é claro que isso aí é um resumo, né? Eu considerar Jesus como Senhor, Osmar e Cleonice aqui, bem-vindos. Isso aí quer dizer que chamar de Senhor é ter uma obediência aos mandamentos dele. Nós temos liberdade. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós somos livres para muita coisa, mas para nós participarmos de Jesus ou deixarmos Jesus entrar em nossas vidas, a palavra já está dizendo, nós temos que deixar. E muitas vezes nós tomamos a frente, nós queremos fazer a nossa maneira. Eu insisto nisso aí. É claro que Jesus permite que nós façamos muitas escolhas, mas nós precisamos estar de acordo com o que Jesus determina, os mandamentos, os estatutos, as leis dele, tá bom? E aqui chamados, santificados em Deus Pai. Nós somos santificados pela palavra, e conservados por Jesus Cristo, né? Jesus, ele conserva, porque Jesus, em Romanos 8:34, diz, quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem está à destra de Deus e também intercede por nós. Então Jesus é o nosso intercessor, Jesus é o nosso mediador. Em 1 Timóteo 2:5 diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 2.
Isso aqui é a introdução da epístola, da carta dele, né? Misericórdia e paz e amor vos sejam multiplicados. Então nós precisamos da misericórdia de Deus, precisamos da paz, precisamos do amor de Deus em nossas vidas e o amor entre nós, né? Entre nós. 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, aqui está escrevendo uma epístola universal, mas para quem aceitou Jesus, para quem se diz crente, né? Aí alguém vai dizer, não, crente é que crê. Não, os demônios nós vimos lá em Tiago 2,19, que os demônios creem que há um só Deus. Crê que há um só Deus? Fazes bem, os demônios também o creem. Crer só vai ter valor se for acompanhado da obediência. Se não se obedecer, não vai adiantar nada. Tá certo? Então, ele está escrevendo aqui, ó, com toda diligência, com todo cuidado, acerca da salvação comum. É uma salvação que nós participamos juntos, da qual nós participamos juntos. Tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos, quer dizer, a incentivar-vos, a animar-vos, a encorajar-vos, a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, não é? Que aí você recebe a fé e você faz uso dessa fé, né? A fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Você ouve a palavra de Deus e recebe a fé. Agora, se você não faz uso da fé, aí vai ser perdida, né? E nós temos que batalhar por ela. Ele aqui, ele incentiva, ele anima, ele encoraja para que nós batalhemos pela fé que uma vez foi dada aos santos. 4. Porque se introduziram alguns que já antes estavam inscritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Negar a Deus não é negar, dizer que Deus não existe. Não, eu acredito que quem fez o mundo... Mas negar a Deus é não aceitar o que Deus fala. É um defeito que nós temos, é de medirmos Deus com os nossos olhos humanos. É de nós compararmos a Deus com a nossa limitação humana. É de nós entendermos, por que Deus deixa acontecer tanta coisa ruim no mundo? Por que você também não faz nada? Né? Há protetores de animais que nunca deram uma banana para um macaco num zoológico. Não é? Há pessoas que dizem assistir famílias e andam de avião. Eles andam de avião. Por que não usou esse dinheiro de avião para atender uma viúva, um órfão necessitado, um pobre? Meus irmãos, é uma coisa muito séria. O discurso de boca é muito fácil. Tiago falou isso lá no capítulo 2, versículo 12. Assim falai, assim procedei. Só de boca não adianta. Amar de boca, Pedro fala. Ou melhor, 1 João 3,18 fala. Filhinhos, não amemos de língua, de palavra e de língua, mas em obra e em verdade. Não é? Tem gente que defende as mulheres, mas às vezes uma mulher é agredida e a pessoa não faz nada. Então, nós não podemos ser hipócritas, né? Agora, tem gente, homem, a graça converte em dissolução a graça de Deus e negam a Deus. Negar, eu dizer que eu sou crente, mas a minha conduta é de uma pessoa ímpia, de uma pessoa má, de uma pessoa que não conhece os preceitos de Deus, não procura segui-los. Então, eu estou negando a Deus.
único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo, né? Jesus Cristo aqui dizendo da deidade de Deus, que ele é o dominador e Senhor nosso. 5. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Eles viram tanta coisa, né? Tem gente, até crente, que quer ver milagre acontecer. Ah, eu quero ver um paralítico andar, um canceroso ser curado, uma pessoa acontecer isso, acontecer aquilo. Meus irmãos, nunca houve tanto milagre como houve lá na saída do Egito, na travessia do deserto. Mas o povo não creu. O povo não creu. Quando foram separados 12 espias, um representante de cada tribo dos filhos de Israel, eles foram lá visitar a terra prometida e eles ficaram apavorados com o povo que eles haveriam de enfrentar. Porque eles não creram naquele Deus que havia feito tantas proezas. Deus alimentou-os, Deus deu uma nuvem de dia para tirar o calor, Deus deu uma luz de fogo para eles à noite, para aquecer, que o deserto tem essa variação de temperatura, a brusca, né? Muito quente no dia, muito frio à noite. Deus deu comida para eles, as roupas dele não se desgastaram, os calçados não se desgastaram. Eles viram a pedra verter água, eles comeram carne, codornizes, o maná caía todos os dias. Gente, eles viram muita coisa, muitos milagres, muita coisa aconteceu, o Mar Vermelho abrir, eles viram as 10 pragas acontecerem no Egito pela liberação do povo por Faraó, mas eles não creram, né? E Deus destruiu todos os que não creram. Nenhum deles. Saíram 603.550 homens que podiam empunhar a espada, acima de 20 anos, que podiam empunhar a espada, e só 2 entraram na terra prometida, Josué e Caleb. 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. E os anjos que ele criou, que foram desobedientes, que acompanharam a Lúcifer, a Satanás, uma parte aqui, ele diz aqui, que não guardaram o seu principado, eles tinham posição de príncipes. O que Deus fez com eles? Eles deixaram a própria habitação, ele reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele dia. Vai ter um dia de juízo que o inferno, esses anjos, o falso profeta, a besta, eles vão ser jogados no lago de fogo. Bem-vinda, Mercedes Aleixo, querida colega de trabalho. E foram postas aqui prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Vai ter esse juízo, é separado do juízo dos salvos. 7. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação como aqueles, e ida após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Eles foram destruídos, desceu o fogo dos céus e desceu aquelas cidades que elas estavam praticando atos que abominavam, que desagradavam a Deus. Os olhos de Deus não suportavam olhar para aquele lugar. Tamanho era o pecado que acontecia naquelas cidades, mas elas foram destruídas com a pena do fogo eterno. 8. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminaram a sua carne, e rejeitaram a dominação e vituperaram as dignidades. Eles rejeitaram o cuidado de Deus, o comando de Jesus, da Trindade, não é? Mas eles contaminaram a sua carne
e expuseram a vergonha às dignidades. As dignidades. Nós estamos vivendo num mundo conturbado, com problemas, e Deus está olhando isso. Provérbio 15:3 diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então precisamos ter cuidado. 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Meus irmãos, o arcanjo Miguel, ele não ousou pronunciar juízo de maldição contra o diabo. Ele apenas disse: o Senhor te repreenda. E tem gente aí que fala, eu já vi gente falar: eu pego o diabo, boto dentro de um saco, piso na cabeça dele, faço isso, faz aquilo, faz coisa nenhuma, rapaz. Lá em Gênesis 3,15, diz que Jesus pisará a cabeça da serpente, né? E ela ferirá o seu calcanhar, né? O versículo todo diz: porém, ele fala para a serpente, 3,15 de Gênesis: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te pisará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Se feriu o calcanhar de Jesus, meu Deus, Moisés, aqui o arcanjo Miguel, ele não ousou pronunciar aqui juízo de maldição, mas ele falou: o Senhor te repreenda. Então nós temos que ter muito cuidado com o que nós falamos, ou que ouvimos de uns bonitinhos que vão no púlpito e falam coisas que eles acham. Meus irmãos, se Deus não nos guardar, o diabo faz a gente igual criança pequena faz com boneco, um brinquedinho. Ele desmonta o brinquedinho, ele quebra tudo. Não é? No Salmo 124, Davi: se não for o Senhor que estiver ao nosso lado, nós teríamos sido engolidos pelos nossos inimigos. E quem não tem o Senhor do lado dele, ele pode ser engolido, destruído. Ele só não matou Jó, porque Deus não permitiu. Porque a função dele está lá em João 10:10, está escrito, é roubar, matar e destruir. 10. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Então, meus irmãos, as pessoas, aqui inclui todos, né, que dizem mal do que não sabem. Falta conhecimento, e falta de conhecimento destrói. E naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Quando o nosso culto, a nossa oferta a Deus, do nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é um culto racional, é com racionalidade. Não é ouvindo besteira, não. Claudete, bem-vinda em nome de Jesus. Não é ouvindo besteira e aceitando, não. E como animais irracionais se corrompem. 11. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Aqui foram homens que caíram em situações gravíssimas, comprometeram suas vidas, sua salvação, né? Então, diz o versículo 12, estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos
de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações. Estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura da treva. Dona Ana Lu, bem-vinda em nome de Jesus. Um abraço aí em Dona Sônia, Ana Leu, toda a família. Enfim, então, aqui, meus amados, nós vemos que essas pessoas que são levadas pelo engano, pessoas que tomaram o caminho de Caim, o caminho mau, o caminho da inveja, o caminho do ódio, essas pessoas, Senhor, elas são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos. Quer dizer, eles se apacentam da maneira que entendem, da maneira que querem, da maneira que opinam, da maneira que enxergam, mas eles são como árvores murchas, infrutíferas, são nuvens sem águas, levadas pelo vento de uma parte para outra, de uma para outra parte. Eles não têm segurança, eles estão desprotegidos, porque eles escolheram a proteção de si mesmos. E quem é o homem? Quem é o homem? Lá no Salmo 8, está escrito: quem que é o homem mortal para que dele te lembre? Quem é o homem mortal? Então, estrelas errantes, ondas impetuosas do mar que escumam suas próprias abominações. As ondas do mar, elas trazem aquela sujeira, né? A sujeira, ela traz a sujeira e deposita na terra. Estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. As trevas que não se acendem nunca mais. 14. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. Jesus vai voltar, mas ele vai voltar para buscar aqueles que estão de acordo com os seus estatutos, seus preceitos e a sua lei. Agora, quem está aqui enquadrado nisso aqui, vai ficar para outro julgamento, não é? Diz aqui o 15, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Porque com a postura nossa, nós estamos contrapondo-nos a Deus. Somos opositores de Deus, opositores à sua palavra. Ele manda fazer de um jeito e nós fazemos de outro. A punição vai ser severa, se nós não nos consertarmos, se nós não nos arrependermos, não é? Se o povo que se chama pelo meu nome, ele não se humilhar, orar, buscar minha face, converter-se dos seus maus caminhos, ele tem que se humilhar, orar, buscar a face do Senhor, converter-se dos maus caminhos, é pedir perdão e consertar-se. Não adianta pedir perdão e continuar da mesma maneira. Quem confessa e deixa, quem confessa e não faz mais, alcança misericórdia. Agora, quem confessa e continua fazendo a mesma coisa, não adiantou nada. Não é? Que ímpios pecadores disseram contra ele, falar coisa contra Deus. Mas ele fala até sem saber. Na cegueira espiritual a pessoa fala sem saber. 16. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, andando segundo as suas próprias vontades.
murmurador, a coisa nunca está boa. A igreja não está boa, o povo não está bom. Né? Eu já vi chamar a igreja de cobra. De cobra. É brincadeira. É brincadeira a pessoa chamar os que estão ali, a igreja de Jesus, que é gloriosa, sem mácula, ruga ou coisa semelhante, santa e irrepreensível, de cobra, de ácida. Falar que o povo é isso, é aquilo, que não... Para com isso, rapaz. Você sabe com quem você está mexendo? Deus deu uma posiçãozinha para você, muitos fazem isso, e a pessoa quer se achar o tal e levantar-se contra Deus. É muito melhor se levantar, querer tomar uma briga com Mike Tyson no tempo que ele nocauteava todo mundo no primeiro assalto. Porque Deus arrebenta, Deus é fogo consumidor, diz Hebreus 12, 29. Hebreus 10, 31 diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deuteronômio 32, 39 diz: vede agora que eu sou, mas nenhum Deus comigo. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há ninguém que escape das minhas mãos. Ninguém escapa das mãos dele, não. Ninguém. Isaías 43, 13: antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa escapar das minhas mãos, e operando eu, quem impedirá? Quando eu quero fazer, quem que vai impedir? Ele deixa você fazer, para depois ele punir. Ele deixa eu fazer, ele deixa, porque senão ele tira a liberdade nossa. O que acontece no mundo é a escolha dos homens. Ah, tem gente passando fome, claro, que tem um ditador tomando tudo para ele e deixando o povo à mercê. Aí fala da própria sorte, é do próprio azar, não é da própria sorte não, próprio azar, né? E cuja boca diz coisas muito arrogantes. Tem gente que é arrogante, pegou uma posiçãozinha, é arrogante, acha isso e aquilo, de repente ele vai ver que aquilo tudo ali acaba. Porque o que é a vida? A vida é um vapor que aparece por um pouco de tempo e logo se desvanece, diz Tiago 4,14. Pessoas cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. E tem mesmo, tem uns interesses, né? Interesse aqui que eu não quero entrar nem no mérito, tem os interesses, infelizmente, né? Muita amizade com interesse, só interesse, mas tudo bem. Mas não é interesse bom não, quem tem um interesse bom é interesse de explorar alguma coisa. 17, mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Tem um monte de gente aí, ó. E principalmente quem está no púlpito dirigindo. Na Assembleia de Deus, nós temos uma igreja central e temos os ramos. Tem pastor que diz que o pastor é só ele, os outros são dirigentes. Pastor é quem está cuidando ali junto da pessoa. E há dirigentes que são seguidores do pastor central. Ele é para pregar a Bíblia. Se eu fosse um pastor presidente, que longe disso, meu ministério não é esse, se fosse eu já teria começado, eu estou há 42 anos servindo ao Senhor, e o meu ministério, minha parcela é outra, mas que eu mandaria, assim, indicaria alguém para dirigir uma congregação, vai lá e prega a Bíblia, não é fazer o que eu quero, não. Ah, mas você não fez igual eu mandei? Não, eu fiz igual a Bíblia mandou. Eu tenho que fazer igual a Bíblia manda, senão eu vou ser punido por Deus. E o pastor presidente também vai ser punido por Deus. Ele pensa que ele não vai ser punido por Deus, não, que ele é mais do que Deus. Quantos pastores presidentes que não foram embora, morreram? Quantos que não foram destituídos? Que hoje é muito difícil destituir, mas muitos ainda estão sendo destituídos por atos terríveis.
Meus irmãos, temos que tomar cuidado. Aqui diz aqui, ó, as suas ímpias concupiscências, ímpias, coisa de ímpio, de pecado, vontades pecaminosas. 19, estes são os que causam divisões sensuais, que não tem o espírito. Aí a pessoa pensa que quem causa divisão é o que saiu. Não, ele obrigou o outro a sair. Porque o outro está vendo que a Bíblia não é pregada ali do jeito que tem que ser. Ele não pode. Se ele não pode concordar com aquilo ali que está sendo pregado, ensinado, compartilhado ao povo, que está sendo a vontade do homem, mas não a vontade de Deus. Lá em Atos 5, 29, Pedro fala, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Em Efésios 6, 1, fala ali Paulo, filhos, sede obedientes aos vossos pais, no Senhor, é de acordo com Deus, não é de acordo com o que o pai faz, não. Então, meus irmãos, então isso aí, eles que causam as divisões, eles que tiram as pessoas lá de dentro. Aí depois fala, ele levou 200 pessoas, 100 pessoas, 50 ou 10, ou quanto. A pessoa foi porque quis, não estava satisfeita. Eu, às vezes, sou combatido dentro da igreja porque eu falo o que a Bíblia diz. E tem gente que não gosta, parece. Mas eu não saí da igreja. E uns bonzinhos que eram lá, bajuladores, agradadores do pastor, saíram, voltaram, saíram, voltaram. E ele não enxerga isso. Meus irmãos, a coisa é muito séria. Mas Deus tudo vê e nós vamos tratar com ele, não é com o homem. Não é com o homem. Não é? Aí ele diz que o outro que dividiu. Não, mas ele que dividiu, ele expulsou a pessoa dali. A pessoa não tem mais condições de ficar ali, ué. Quem que fica no lugar? João Galego falou que ele vai a um lugar quando ele é convidado e volta se for bem tratado. Se a pessoa não está sendo bem tratada ali, ele fala que essa pessoa está querendo que eu saia. Aí quando ele sai e se ele tem aptidão para montar um trabalho, monta um trabalho, aí ele dividiu. Não, não é assim não. Todo mundo tem direito de criar uma igreja, senão seria uma igreja só. Uma igreja só, com um nome só. Tem vários nomes aí. 20. Mas vós, amados, edificando-se a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns, usando de discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Meus irmãos, se nós não nos conservarmos no mesmo amor, tem gente que quer ver reino no buraco. Uma vez um pastor falou para mim, olha, pastor Jatobá, eu tenho aqui 3 ou 4 famílias que se elas saíssem daqui, para mim seria um favor. Meus irmãos, ele não aprendeu com Jesus. Ele não aprendeu, não. Aqui, ó. Ele não aprendeu com Jesus. Jesus, ele fala aqui, ó. Ele fala aqui, quer ver, ó? Ó. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Quem quer ficar só com bonzinho, aí conforme diz o outro, quer a mamata. Lidar com bonzinho, põe uma mocinha de 15 anos, um rapazinho de 16 anos, dá para ele lá a Bíblia, para ele ler, ó, você vai conduzir segundo a Bíblia aqui, ele toma conta. Agora eu quero ver cuidar do encardido, do reclamador, do murmurador mesmo, que às vezes a coisa está indo bem e tal. Vai lá, por que você não pergunta às pessoas? O que você está achando que não está bom? A pessoa se acha, o sabe tudo, o sabichão, por que não consulta? Por que não tem um conselho, uns conselheiros? Nem que não vá seguir as sugestões, mas ouça
o que o Espírito diz à igreja, ouça a igreja, veja o que a igreja quer. O bom obreiro é aquele que ele sabe o que Deus manda fazer. Agora, ele tem que procurar saber se ele está fazendo devidamente conforme Deus mandou. Você está cuidando, não é de ovelhas não, de Deus não, de boi. Está cuidando de pessoas amadas por Deus. Pessoas pelas quais Deus deu Jesus a morrer na cruz do Calvário. A coisa não é brincadeira, não. 24. Ora, há aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Agora, se nós estivermos debaixo do cuidado dele, ele vai guardar-nos de tropeçar, de nos apresentarmos repreensíveis, quer dizer, nós vamos ser apresentados irrepreensíveis. Nós não vamos ter nada para ter repreensão, com alegria perante a glória dele. Senão, vai acontecer o contrário. Último versículo. Ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. Amém. Ao único Deus sábio, Salvador nosso, que é o nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele é Deus. Ele, o Pai e o Espírito Santo são um. Que o Senhor continue abençoando-nos, guardando-nos, ajudando-nos, dando-nos entendimento, temor, tremor, para que nós procuremos fazer exatamente conforme o Senhor nos tem mandado. Um bom sábado. Deus continue abençoando a todos nós, em nome de Jesus. Amém.